Você que está pensando em como aprender ou que quer voltar a tocar guitarra, esse vídeo vai te esclarecer muitas coisas e te ajudar a planejar esse trajeto. A guitarra não vai ser só um instrumento para você, vai poder ser uma extensão de quem você é relacionado na música. E hoje eu vou te mostrar a jornada do iniciante até o guitarrista avançado, conectando cada etapa aos princípios da neurociência e da psicologia do aprendizado. No final, você vai perceber que evoluir na guitarra não é apenas uma questão de talento, mas de consistência e muito esforço, gente. Esse vídeo vai ser apresentado em 3 fases: fase iniciante, intermediária e avançado. E caso você já toque muito, teve essa experiência e não quer ver a parte do iniciante, você pode pular para esse minuto aqui. A fase iniciante. Vamos agora falar para você que está dando seus primeiros passos no instrumento, seja começando no violão ou na guitarra. Lembrando que esse vídeo ou qualquer outro não vai tirar a necessidade de um professor, que eu altamente recomendo você procurar um professor de guitarra, gente, porque principalmente no início, ele vai te poupar muito tempo e te ajudar a evitar muitas lesões no futuro. No começo, tudo parece difícil, os acordes não saem, o dedo vai doer, o ritmo que você não consegue acompanhar, mas é muito nesse ciclo que acontece algo incrível. Além de estar aprendendo a fazer música e a trocar um instrumento, o seu cérebro vai estar desenvolvendo sua neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de criar novas conexões. Um estudo pouco conhecido de 2004 mostrou que aprender uma nova habilidade motora, como tocar um instrumento, literalmente altera a estrutura do cérebro, aumentando a densidade de matéria cinzenta em áreas ligadas ao movimento e à memória. E cada vez que você insiste em trocar de acorde, mesmo errando, você está moldando seu cérebro para que essa modificação aconteça. É como você malhar na academia, e a gente vai usar muito esse exemplo por aqui. No início dói bastante, mas o desconforto, em sua grande maioria, acaba sendo um sinal de crescimento. Pessoal, o erro, ele não é seu inimigo, acredite. O erro vai fazer parte do início ao fim e vai ser a prova de que o seu cérebro vai estar se reorganizando. E aí, tendo tudo isso em vista, a gente vai estar falando sobre o período do iniciante. Vamos lá passar por essas etapas. Creio que uma das principais coisas é ter bem claro a ideia do que te trouxe a tocar guitarra. E a partir disso, vamos listar algumas coisas que vão te auxiliar no aprendizado. Eu vou dar 2 exemplos aqui. O primeiro é você decidir qual é o estilo musical, o tipo de música que você quer aprender. O importante é que você realmente escolha um estilo e não fique pulando de um para o outro, mas isso não impede de você aprender outros estilos, não é bem isso. A questão é que você precisa ter foco com relação ao seu aprendizado prático e teórico, e que na música em geral, gente, é muito semelhante para qualquer outro estilo. Todas vão usar notas, escalas, tempos diferentes, acordes simples ou complexos, etc. Então assim, escolha o seu estilo e desse estilo pegue como exemplo umas 3, 5 bandas diferentes que vão te guiar no que eu vou falar lá na frente, que é sobre o repertório. E o segundo ponto é saber quem é que vai te ajudar a guiar esses passos. Aqui você vai escolher uma média de 3 pessoas para ouvir de quem você vai aprender. Pode ser menos também, viu? Até melhor. Eu vou dar um exemplo de quem tem conteúdo de ensino aqui no YouTube, Tem o Gustavo Guerra, o Ozielzinho e o Matheus Assato. Agora, ouça o que eles têm a falar, siga a forma que eles estão ensinando, não procure ouvir e pegar ensinamento de todos os lados, pois isso pode te confundir mais do que ajudar, Pois isso pode mais te confundir e atrapalhar do que acabar te ajudando. E os próximos pontos, vamos ver adiante, mas tendo isso em vista, gente, eu vou falar agora sobre as principais coisas que o iniciante deve fazer no período de aprendizado. São chamados exercícios de digitação. E são tão importantes, pois eles ativam a neuroplasticidade motora, fazendo com que cada dedo ganhe independência e força de forma progressiva. Quanto mais você fizer, mais vai sentindo essa evolução. Mais demanda tempo e quantidade prática, porém deve ser feito com equilíbrio e estratégia. Podemos fazer os exercícios de digitação com sequências bem simples, de 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, por aí vai. Cromatismo ou diversos outros exercícios que você mesmo vai criar e vai se desafiar com isso aí. E os benefícios dessa prática são os dedos mais ágeis, menos tensão na musculatura. Isso é algo que você vai perceber mais no nível avançado, quando você precisar tocar músicas com melodias muito rápidas. Além de ganhar mais controle, que vai gerar menos frustração inicial,
quando estiver aprendendo músicas mais difíceis. A primeira dica que eu vou dar para você, porém eu recomendo que inicie sempre lento, se possível. 80% de todos os exercícios que fizer, faça com um metrônomo. O momento ideal de avançar a velocidade nos exercícios é quando já estiver dominado completamente a execução das notas, principalmente com relação ao som que vai sair do instrumento ao tocar. E aí você aumenta a velocidade de forma progressiva, né? Aumentando de 2 a 5 BPM. E do som, quando eu falo isso, é quando você vai tocar, não sai aquele tec, 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 né? O som rangendo ali nas notas. No início você vai ver que isso acontece muito mais do que você queria. Primeira digitação, agora é a próxima, escuta ativa. Essa é uma das coisas mais bacanas de se fazer quando você está aprendendo alguma música na guitarra. E aqui a sua missão vai ser ouvir a música de uma forma bem atenta, né? Principalmente a guitarra, que é o instrumento. Tentar entender todas as notas que são tocadas e fazer sempre que possível um solfejo, nem que seja um solfejo mental da música. Pois conseguir entender e reproduzir as notas em sua mente já é o primeiro caminho para você conseguir executar todas elas. E o solfejo, para quem não sabe, é isso aqui. Esse solfejo, gente, você deve fazer ele na sua mente, né? Como eu falei antes, com os sons da guitarra, imaginando ao mesmo tempo que você está fazendo esse som, né? Você imaginar você tocando ela. E dá um saque aqui no que o Steve Vai falou sobre isso. Escolha uma música na sua mente que gostaria de tocar, algo ao seu alcance. Imagine agora essa música. Imagine-se tocando. Essa é a primeira parte do exercício para alcançá-lo. Agora, enquanto você se imagina tocando, imagine como soa perfeito. Veja e ouça a si mesmo tocando elegantemente, belamente. Seja uma faixa agressiva de metal, seja o que for, imagine-se tocando do início ao fim, perfeitamente e com confiança. Quanto mais cristalizar essa visão, quanto mais você for, mais se tornará uma profecia autorrealizada. E por que fazer a escuta ativa, né? O cérebro aprende a mapear os padrões sonoros antes mesmo da teoria chegar. Gente, a plasticidade auditiva, ela é comprovada em músicos, né? Em várias outras áreas também, nesse artigo aqui de 2012. E você pode fazer isso ao escolher músicas simples, né? E ouvir repetidamente essas músicas, focando na linha do instrumento a ser estudado. Você pode bater o pé junto, bater as mãos, reconhecer a batida, tentar cantar as frases da guitarra. Isso vai te ajudar bastante a acelerar a percepção rítmica e melódica que você tem, facilitando a decorar as músicas e a aprender músicas novas, né? A gravar as músicas, o que é muito importante e vai fazer muita diferença. E o terceiro é teoria musical aplicada. Como iniciante, gente, é importante você aprender o essencial da teoria musical, para você ter um contexto musical ali do seu instrumento, mas você não precisa se aprofundar tanto para que isso não trave sua prática. Você vai poder aprender coisas como o nome das cordas, as notas naturais do braço, o que é acorde maior, acorde menor e como é que eles vão soar, né? Qual é a diferença deles. Você vai aprender a noção de ritmo básico, de harmônicos naturais, formação das escalas principais, né, diatônicas, que é a escala de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e ver como é que elas são formadas. Mas assim, tente aplicar tudo que você aprender junto com a música real, né? Junto com a prática. Então assim, se você já aprendeu um acorde de Mi maior, você já vai tocar, já pegar para tocar a música I Love Rock and Roll esqueci de quem é, mas é da Joan Jett. E essa música, ela tem no Guitar Hero, né? Então, muita gente conhece. Ou então, gente, qualquer outra música aí que tenha o Mi maior ali, né, no som. Vamos pro número 4, que é o repertório prazeroso. Gente, isso aqui vai ser a parte, né? A gente vai falar sobre essa parte que fez você querer aprender a tocar um instrumento, que é simplesmente para tocar as músicas que você gosta ou de como você fazer as suas próprias músicas. E eu vou chamar isso de motivação intrínseca, que é aquela motivação que surge dentro de você e é a chave para você manter a consistência. E vamos fazer aqui uma relação com o artigo de 1985 sobre a teoria da autodeterminação.
Então, gente, tenha sempre essa motivação como plano principal, pois ela vai te ajudar a continuar sempre a querer ser um guitarrista melhor, mas garantindo, claro que garantindo também a consistência do seu aprendizado. Recomendo que você escolha 5 músicas daquelas que são as suas preferidas. E assim, mas lembre que você é um iniciante, gente, então não adianta nada você querer colocar uma música do Malmsteen, né, se você gosta do Malmsteen. Só que você toca 2 semanas, então esqueça, não vai rolar. E assim, você pode tocar seu repertório alternando o treino, né? E aí você vai se dar uma recompensa, tipo assim, pô, eu fiz os exercícios todos agora e vou tocar uma musiquinha que eu gosto pra me manter motivado, né, como uma recompensa. E assim, sobre o repertório, se você não tiver muita ideia, eu recomendo que você pegue as músicas. Sabe o Guitar Hero? Pronto, falei antes. Vá no Easy, né? As músicas listadas como Easy lá do Guitar Hero, e você pega elas para iniciar. Acho que pode ser uma ótima para você. Quinto, tem uma rotina baseada em micro hábitos, pequenos hábitos, para não deixar o início algo difícil e fazer aquela meta de tipo perder peso, né? Você acaba sendo um completo extremo ali e faz um regime desgraçado. Tipo assim, perdeu 10 quilos em 2 meses e acabar largando tudo e voltando comendo 10 vezes mais. E assim, ao invés de ter esse surto de motivação e querer treinar 3 horas no dia, né, tipo final de semana quando você tá livre, e aí a semana inteira você passa sem tocar, é melhor que você treine de 15 a 20 minutos todos os dias, né, durante a semana, e você divide isso em bloco, porque você consegue absorver mais, seu cérebro consegue aprender mais. Isso é chamado de efeito de espaçamento. E esse efeito vai te ajudar a ser um excelente músico. Claro que no futuro você vai aumentando, você não vai só treinar 20 minutos por dia, até porque se você quiser chegar no nível avançado ou um alto nível, você vai precisar treinar bem mais tempo, né? Porque as músicas mais difíceis vão exigir muito mais de você. Na educação musical e no esporte, existe uma coisa chamada efeito honeymoon, que é Honeymoon Effect, que é o efeito da lua de mel, que você tem alto entusiasmo inicial, né, ali com a prática, até porque tudo é novo, os desafios iniciais são mais fáceis, mais simples, e após isso vai existir uma queda brusca quando vai aparecer uma real dificuldade ali ou quando já fica mais maçante, né? As pesquisas em aprendizagem motora mostram que o platô de desenvolvimento após o surto inicial ali de motivação, né, e dedicação, é o momento crítico que muita gente acaba largando tudo. Então assim, você pode dividir seu período de estudos em 5 minutos treinando técnica, exercício de digitação, 5 minutos tentando tirar a música do seu repertório, né, aprender alguma coisa assim, e 5 minutos escutando as músicas, separando e fechando o olho ali e escutando mais e mais. E o benefício disso vai ser o quê? Então você vai ter uma evolução progressiva, você vai ter menos sobrecarga e mais disciplina. E treinando tudo isso por um bom período de uns 6 meses mais ou menos ali, você vai estar desenvolvendo sua musculatura, seus tendões, suas articulações, principalmente a sua capacidade neuromotora, né, para conseguir tocar as notas no tempo certo, além de já ter desenvolvido alguns calos nas mãos. E isso vai ser um aliado tremendo na sua jornada, né? E assim, gente, a gente finaliza essa parte do iniciante. Espero que você tenha gostado e vamos agora para a parte do intermediário. Passando agora para a fase intermediária. Depois que você supera o básico, vai surgir um novo desafio, que é a estagnação. Agora, você intermediário, que já sabe fazer praticamente todos os acordes, conhece as escalas diatônicas, está conhecendo os modos gregos, já conseguiu aprender se foi 5 músicas do repertório e provavelmente já tentou pegar outras, né, e toca elas com naturalidade, porém sente que está parado e não evolui. Aqui entra o conceito de prática deliberada estudado por Anders Ericsson. Praticar deliberadamente significa não repetir no automático, mas focar em pequenos detalhes com plena atenção. Prováveis pequenos detalhes que você vai precisar vencer vão ser a velocidade, o tempo para estudar, se precisa de tempo, algumas técnicas específicas que podem surgir em algumas músicas, são sweeps, arpejos, técnicas como rake, tapping, hybrid picking, economy picking, harmônicos artificiais e além de um pouco mais para frente você vai ter que aprimorar técnicas mais básicas como slides e bends, pois gente, acontece muito, às vezes tem gente avançada que desafina bend em vídeo e é feio.
E assim, mesmo estando em um novo nível, ainda vamos voltar aos treinos em blocos curtos. Lembre que a gente falou antes que dividir a prática em blocos curtos, né, intercalado com descanso, aumenta a chance de você continuar mantendo a disciplina e dedicação e não desistir da guitarra. Então assim, lembrando que se você pratica 20 minutos por dia, bem focados, é mais eficaz do que 2 horas no piloto automático. E aqui eu preciso citar um erro que eu e muitos outros guitarristas já cometeram, principalmente no nível intermediário, que é apenas tocar músicas ou fazer sempre as mesmas coisas, estando em um estado de conforto e estagnação, e não realmente treinar, né? Buscar evolução, né? Isso vai fazer com que você não saia do lugar e pode te desanimar muito, muito mesmo. E vai fazer com que você não saia do lugar, gente. Isso vai te desanimar pra cacete. Então, assim, pode ser um grande problema que você vai enfrentar se você não der a devida importância a isso que eu tô falando. Ó, quando você sentir que você não tá avançando, lembre-se que a diferença entre tocar para se distrair e tocar para evoluir está na qualidade da atenção e não necessariamente no tempo que você vai gastar. Porque, assim, muita gente fala que o importante é passar tocando 6 a 8 horas por dia, né? Para você chegar no alto nível, mas assim, talvez essa seja uma grande questão do alto nível mesmo. Você precisa dedicar mais tempo para coisas mais difíceis, né? Mas assim, eu tenho que te lembrar que você não tá no alto nível, né? Ainda. E independente do nível que você esteja, o mais importante é investir em uma boa estratégia e em disciplina. Porque sem isso, talvez você demore 3 vezes mais para você chegar nos objetivos mais desafiadores. E agora eu vou falar de outra coisa, é um detalhe muito grande, muito importante, que particularmente ninguém fala. Gente, eu nunca vi uma pessoa na internet, aqui no YouTube, falando alguma coisa sobre esse assunto. E se você, eu vou falar aqui na frente ainda, e se você já viu alguém falando sobre isso, deixa aqui nos comentários, fala, foi o cara que falou e manda o link do vídeo. Ó, você precisa aprender a organizar o treino, assim como, semelhantemente a como os atletas fazem. Isso não tem relação direta com o outro problema, né, que eu cometi quando eu tocava. E essa informação é tão importante para os intermediários quanto para os avançados. A gente tem que desenvolver e, se possível, aprender mais sobre como funciona a musculatura, fisiologia do corpo humano, repousar, a se alimentar bem e fazer outras coisas que eu disse, né? E essas coisas se chamam periodização de treino. Foi introduzida pelo cientista russo Levi Matviev em 1965 e foi algo que eu estudei muito por conta da musculação e um hobby, né? Eu lembro que eu desenvolvi alguns resultados muito bons com as 5 a 6 pessoas que eu treinei, né? E eles tiveram resultados absurdos em pouco tempo. Eles eram pessoas que já treinavam um tempão, né? Então, tipo assim, eu acompanhei eles durante um longo período, foi coisa de acho que o mais curto foi 3 meses, ó, e até 6, 7 meses. E assim, galera, o resultado deles foi muito bom, foi muito bom. Essa periodização de treino, ela vai trazer como benefícios um avanço mais rápido de velocidade, de técnica e principalmente de resistência muscular. Vai também ajudar a prevenir lesões, vai potencializar seus resultados por conta do uso inteligente do seu corpo, né? Até porque a mão funciona com a musculatura esquelética, assim como qualquer outra parte do seu corpo. A periodização, ela consiste em ciclos, né? Ela é dividida em ciclos. E isso você vai alternar entre vários outros ciclos. Nesse caso, são os microciclos. O primeiro que eu vou falar é o ordinário, que é o arroz com feijão, né? Você pratica as músicas, exercícios num nível confortável, né? Na velocidade boa ali para você, só que com dedicação, mas sem forçar tanto. Nível intenso, que também é chamado de microciclo de choque, que vão ser sessões mais longas, só que com bastante exigência física, né? Você vai aumentar bastante a velocidade, treinar exercícios de velocidade, explorar técnicas mais difíceis e tocar por bastante tempo. É o que a galera chama de treinar pra cacete. E por último tem o treino regenerativo, que é você tocar leve, né, como um longo aquecimento. Mas aqui você não foca em performance, tocar rápido ou algo difícil, mas em consolidar as conexões neurais que você fez e que você está fazendo e dar descanso para seu músculo e para sua articulação. Essa variação, gente, é muito importante, porque o corpo e o cérebro, né, ele precisa de estímulo, sobrecarga e recuperação também para crescer. É o mesmo princípio do crescimento da musculatura, né, na academia. Você não vai treinar bíceps pesado todo dia, senão você vai se ferrar.
E ninguém treina pesado também no seu limite máximo todo dia, porque senão você vai ter uma lesão muscular, ou uma lesão de articulação, ou uma lesão neurológica que, gente, eu já acabei tendo, né? Há um tempo atrás eu treinava pesado, tipo, todo dia, e eu achava que isso era o máximo, que era a melhor coisa que eu podia fazer. Só que chegou um período que eu acabei me lascando, eu tive overtraining, eu tive alguns outros problemas e por causa disso eu desenvolvi insônia. Eu fiquei, nossa, foram uns 2 meses assim, quase sem conseguir dormir. Teve um período que eu fiquei 4 dias sem dormir. Então eu só deitava na cama, ficava de olho fechado e repousando, mas eu não dormia. Então assim, aprenda sobre periodização de treino. E outra coisa, que se você pratica musculação, né, e curte praticar e tal, e nunca ouviu falar sobre periodização de treino, e você fica fazendo só os exercícios, né, que o instrutor passa a fichinha de treino lá pra você, gente, tá na hora de você procurar um treinador. E o mais importante, né, falando sobre isso tudo aí, os resultados aparecem em ciclos de meses, é um tempo maiorzinho, né. No melhor dos mundos, talvez em algumas semanas, mas demora, gente, demora. Você vai ver resultados mais simples, né, talvez de 2, 3 dias adiante. Mas se você respeitar essa lógica aí do que eu te falei, né, você vai aprender muito mais rápido, você vai evitar ter lesões, você vai ter resistência muscular muito maior, gente, muito maior. Às vezes, tinha época que eu tocava, que eu sabia que eu era capaz de tocar aquilo, né, e eram músicas muito rápidas. Nossa, música muito rápida, tipo assim, você tocar uma coisa em 210, 230 BPM. E assim, tinha dias que eu conseguia tocar aquela música, e aí no dia seguinte eu já não conseguia mais tocar, e eu ficava, caraca, velho, que merda é essa? Tipo, eu fiquei pior de um dia pro outro, sendo que eu treinei bastante, então eu achava que quanto mais eu treinava, e sem parar, treinando, ia ser a melhor coisa, mas não era. E acredite em mim, gente, se frustrar no nível intermediário é muito fácil, principalmente se seu gosto musical é mais voltado para algo que tem muita técnica e velocidade, assim como era o meu e ainda é, né? E assim, você vai querer tocar as músicas que você queria, você não vai conseguir e vai se achar um fracasso, né? Então assim, não é sobre você se treinar até ficar exausto, completamente exausto, né? É você treinar com método, gente. Então, periodização é você sair só do hobby e você evoluir. E bem mais distante que isso, né? E assim, se você quiser que eu faça um vídeo sobre isso, eu posso gravar um outro vídeo sobre isso, uma série de vídeos falando sobre o assunto, né? Falando sobre a periodização, saber você aprender como é que você faz sua periodização, como é que você vai ter o domínio daquilo ali para que você realmente possa escrever, fazer suas planilhas, saber qual é o dia que você pode treinar, como você pode manter suas técnicas em dia e como você também vai poder aprender coisas novas com maior velocidade e maior tranquilidade, assim, respeitando mais sua rotina, né? E fazendo com que você tenha evolução constante. É isso. Mas é isso, gente. Eu acredito que eu consegui dar uma boa explanação aqui sobre o nível intermediário. Ainda tem algumas coisas que dá para falar, porque em relação aos níveis, né? Não é como você pegou uma XP específica e você passou de nível e você já tá lá. Não, a coisa funciona aos pouquinhos, né? Às vezes você tem técnicas, tem partes ali que você toca, na prática, falando, né? Que você já tá no nível muito maior, mas tem outras coisas que não. Então o importante é que você acompanhe isso como um todo, né? E que você tenha equilíbrio entre essas coisas. Principalmente também quando a gente fala com relação à teoria musical, né? Aqui eu não cheguei a citar muito bem, mas assim, no nível intermediário você tem que aprender muitas coisas que são importantes, né? Você já deve saber sobre o Caged, você já tem que ter uma ideia de como você usar ele no instrumento, né? De forma musical, de forma prática mesmo. Outra coisa é você aprender as tríades, as tétrades, as primeiras e segundas inversões das tríades. Você ter uma ideia, né? Do formato, dos shapes completos ali dos arpejos, que são os arpejos maiores, arpejos menores, arpejos diminutos, arpejos aumentados que a gente quase não vê. Eu acredito que esses 3 sejam os principais que você vai estar trabalhando, né? E algumas variações dele no braço do instrumento. Você vai ser capaz de aprender músicas diferentes, né? Músicas um pouco mais difíceis. Isso também voltando para o primeiro vídeo que a gente falou sobre o repertório. Aquelas coisas que eu falei no primeiro na primeira parte, né? Que é da parte
do iniciante, você vai ter que trazer elas para o intermediário e desenvolver elas para o nível intermediário. Então, assim, o repertório, você vai pegar outras músicas do repertório. Se você não tem ideia do que colocar, volta lá pro Guitar Hero, pega as músicas do intermediário e tenta pegar essas músicas, né? Pega as que você mais gosta. A questão de ouvir também, você vai estar ouvindo, só que agora são músicas mais difíceis, né? Músicas com um pouco mais de velocidade, com um pouco mais de complexidade de composição, né? Com acordes um pouco mais rebuscados. Então, gente, é mais por essa linha. Acredito que eu consegui explanar, falar bastante coisa sobre isso. De qualquer forma, se você tem alguma dúvida, né, sobre o nível intermediário, sobre o nível iniciante, próximo, sobre o avançado, que já é um pouco mais complexo de falar a respeito, deixa aqui nos comentários. E assim, eu vou te pedir encarecidamente, eu tô fazendo esse conteúdo gratuito aqui para vocês. É um conteúdo denso, que leva tempo, dá um trabalhão de fazer. Eu peço, sério, se eu conseguir te agregar alguma coisa, se já foi até um assunto que você já domina, que você já conhece, mas você vê assim, pô, isso pode ajudar alguém e eu quero ajudar esse cara a ajudar outra pessoa. Se inscreva aí, velho. Sério, se inscreva. Eu quero atingir os 1000 inscritos, eu quero tentar conseguir monetizar isso aqui para tentar fazer uma rendazinha a mais, né? E curta o vídeo, comenta e vamos lá, vamos passar pro avançado agora. Entre o nível intermediário e avançado, percebemos uma sutil diferença na transição quando olhamos rápido. Porém, se a gente se aprofundar mais nessa análise, vamos ver que o que mais ocorre é a solidificação do que foi aprendido nos dois últimos níveis, tendo em vista que você vai levar muito as técnicas e habilidades por meio de frases mais complexas, mais rápidas. Além de como sua mente deve ser capaz de fazer as ideias musicais fluírem mais facilmente, principalmente relacionada aos improvisos. No nível avançado, a guitarra já é quase que parte do seu corpo, né? E vai depender muito do tempo que você passa do seu instrumento, né, com o instrumento na mão, para você ter essa característica. Mas assim, o desafio agora não é mais tanto técnico como antes, porque antes você tem uma dificuldade muito grande de fazer algumas coisas, só que você já superou isso. Mas agora a dificuldade acaba sendo um pouco mais psicológica. Aqui, gente, você deve ser capaz plenamente de se auto-observar e conhecer suas habilidades como um gráfico de pontos, né? De positivos e negativos, tipo um jogo. E tendo em vista quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos no instrumento, na teoria musical, em técnicas específicas. E você vai destrinchar isso em subníveis da categoria maior, né? Caso, sei lá, 3 categorias maiores ali, que é improviso, técnica na música e teoria musical. Aí de cada uma dessas você vai destrinchar para o que cada área tem a oferecer. Você deve ser capaz de executar todas as técnicas de guitarra, todas. Tappings, arpejos com sweep, paletada alternada, economy picking, harmônicos. Groove. Can you imagine me doing this, right? Hybrid picking, ligados, bends, slides, hammer-on e pull-off. E também conseguir realizar a união de 2 ou 3 ou mais técnicas dessas aí juntas. Saber quais são seus repertórios mais fortes com relação à improvisação, ter noção completa de transição dos licks, né, e frases para diversos tons diferentes e conseguir identificá-los e usá-los. Uma coisa importante também é ser aberto ao feedback de outras pessoas a respeito de todas as suas habilidades, ou pelo menos uma parte. Saber receber uma crítica ou comentário sobre você e identificar se esse comentário realmente condiz com a realidade, né, e saber construir um caminho para você corrigir aquele problema. Gente, um estudo de 1990 fala sobre o estado de flow, que o guitarrista Roberto Barros, que eu acompanho, admiro, o cara toca muito, já até conversei com ele há muitos anos atrás, né? Ele fala muito sobre isso, sobre o estado de flow. Momentos desses que eu chamava de flow, que eram momentos que eu estava tocando extremamente técnico, com pouquíssima força na paletada, só a paletada surfando sobre as cordas. E eu atribuía aquilo ao excesso de treino. E você pode ver, por exemplo, em vídeos como o vídeo eu aquecendo para gravar o playthrough, o cara tá filmando bem de perto, eu nem vi que ele estava filmando, você percebe que eu tô tocando extremamente leve, sem intenção nenhuma.
Olha só nesse vídeo aí. Que é aquele momento, né, que você perde a noção do tempo, totalmente imerso no que faz, como você se fundisse ali com o instrumento. Para você chegar nesse estado, você precisa de equilíbrio, né? Que o desafio deve ser grande o suficiente para te manter motivado, mas não tão difícil a ponto de gerar uma frustração tão grande. Eu tenho como um grande exemplo que eu vejo isso, não é apenas da tocabilidade, da pessoa conseguir tocar daquela forma, mas a gente vê bastante por aí vários covers do pessoal tocando algumas músicas do Steve Vai. Mas, gente, geralmente é muito difícil você ver alguém tocando como o Steve Vai. Você às vezes tem a real impressão de que ele é um instrumento, uma pessoa só, né? E eles estão fazendo aquilo ali como fosse uma coisa extremamente natural. Só que assim, é muito difícil de fazer aquilo que ele faz. Só que a forma que ele faz talvez seja uma boa forma de traduzir tudo isso aí que eu falei. Além disso, o descanso continua sendo essencial. Durante o sono, o seu cérebro vai consolidar as memórias motoras, reorganizar os circuitos que foram ativados ali pela prática e, assim, praticar muito, dormir pouco é como você treinar sem nunca deixar o músculo crescer, né? É igual a questão da academia. E aqui você deve ser capaz de dominar a estrutura de periodização de treino, conhecer seu próprio corpo, conhecer seus limites, saber até onde você pode ir, até onde você precisa treinar um pouco mais para chegar. No avançado, gente, o segredo não é apenas mostrar o virtuosismo o tempo todo, né? Mas você cultivar o prazer de estar ali, né, em flow com seu instrumento. E é nessa fase que a guitarra começa a virar a extensão da sua identidade. Mas assim, eu vou ser sincero, falar sobre o que é o nível avançado é um pouco difícil, né? Tudo bem que a gente já citou algumas coisas aqui que são bem importantes. Muitas coisas são importantes, na verdade. A gente falou do nível iniciante, então você tem que dominar tudo que é do nível iniciante. Na verdade, você tem que dominar no nível intermediário aqui. E agora no nível avançado, você tem que dominar absolutamente tudo do nível intermediário. E dominar, assim, com clareza, de você realmente sabe fazer aquilo ali. Claro que no início, o avançado, o iniciante, né, o avançado nos primeiros níveis do avançado, vai sentir um pouco mais de dificuldade em algumas questões, né? Talvez em coisas que ele não está mais tão habituado a fazer, por exemplo, tocar em pé. Vamos supor que é aquele cara que sempre tocou no quarto, sempre tocou sentado e está tendo um pouco mais de dificuldade de tocar em pé. Talvez o que surjam agora sejam algumas dificuldades de detalhezinhos bem pequenos nas músicas, né? Então, às vezes é uma forma de como você posicionar seu braço, como você posicionar seu braço esquerdo, né, para tocar alguma forma de palhetada que você não faz tão bem assim, mas ainda consegue executar tudo que você precisa. Então, talvez nessa questão seja muito mais os detalhes. Eu cheguei a perguntar isso para algumas outras pessoas que tocam, né, para alguns conhecidos, alguns amigos, e assim, as opiniões são muito distintas, né, do que exatamente é um guitarrista avançado, e eu cheguei em algumas posições que é o guitarrista iniciante, intermediário, avançado, aquela pessoa que é o performance, né, que é um cara absurdo que toca muito, que quer fazer aquilo parecer ser algo muito difícil, só que ele faz de uma forma fácil. E o outro que é a lenda, que a lenda da guitarra, ela não precisa estar vinculado com isso, né? Ele pode ser um guitarrista intermediário, mas ele ser uma lenda da guitarra. Por exemplo, eu consideraria o Tony Iommi um guitarrista intermediário, né? Intermediário para avançado. Ele não toca coisas extremamente técnicas, né? Como guitarristas mais modernos hoje, só que ele modificou absolutamente o mundo da música com aquilo que ele fez na guitarra. E assim como alguns outros, né? Vários outros que a importância que eles deram não era 100% para a técnica. Mas aqui a gente está falando sobre você não ser limitado pela sua técnica por aquilo que está na sua mente. Então, assim, talvez, muito talvez, você não precise saber nada de teoria musical, né? Saber o básico, elementar. Mas assim, a música está na sua cabeça, você tem uma capacidade musical tremenda de conseguir imaginar a melodia, a harmonia das coisas e você trazer aquilo para a guitarra. Só que com a tua técnica absurda ali, você não tem a limitação da técnica para limitar a música que está na sua mente. Então você é um compositor nato, mas sem saber tanto de teoria musical. A teoria acaba sendo a forma da gente matematizar a música, no caso. Então, galerinha, aprender guitarra é algo muito bacana. E mesmo que você não deseje investir tanto tempo, né, até chegar no nível avançado,
Ela vai te ajudar em inúmeros aspectos de sua vida, mas eu creio que um dos principais é te ensinar como fazer a relação, né, desse aprendizado e como aprender diversas outras coisas. Do iniciante que vai descobrir a neuroplasticidade ali, né? Do intermediário que vai vencer aqueles momentos de dificuldade, tipo superar alguns platôs, né? E o guitarrista avançado que já venceu todas aquelas partes e agora ele está tentando encontrar qual é o lugar dele exatamente. Então, se você sempre quis e voltar a tocar guitarra, começar do zero, lembre-se que seu cérebro é plástico, sua evolução é inevitável com foco e paciência. E, gente, se esse vídeo te motivou, te ensinou alguma coisa, eu vou te pedir com muito carinho de novo, mais uma vez, para que você se inscreva no canal, né? Eu estou começando esses vídeos como um diário que eu possa ter essas informações para recordar, para chegar ali, né, para ver, e eu quero transmitir isso com vocês também, de graça, para que todo mundo tenha essa experiência, todo mundo tenha esse conhecimento aqui, que eu, sério, eu agradeceria muito de ter tido um conhecimento como esse na época que eu comecei a tocar, e eu espero que isso possa ajudar vocês também, e que vocês também possam me ajudar. Deixa uma curtida, um comentário, um apoio aí, e breve estou lançando mais vídeos aqui. Valeu!